Vamos continuar o nosso estudo do organograma do Judiciário e, em especial, da Justiça do Trabalho. Anteriormente, eu disse que o TST tem 27 membros, sendo certo que um quinto entre advogados e membros do Ministério Público, advogados indicados pela OAB, membros do Ministério Público indicados pelo Ministério Público do Trabalho, sendo certo que ambos têm que ter 10 anos de atividade jurídica. Sobre essa indicação do quinto, tem 4/5 no TST que são indicados conforme o TST determina e são membros de TRT. Importante também dizer que o TRT é considerado jurisdição federal, tá? O artigo 111, letra A, vai dizer exatamente o que eu disse. Mas algumas especificidades precisam ser melhor trabalhadas. Vamos aqui expor a OAB escolhendo membros para os tribunais que ela pode escolher membros, tá ok? Por exemplo, o TST, por exemplo, o TRT. O que a gente precisa entender? A OAB indica uma lista sêxtupla. É uma disputa política bem pesada, igual o conclave, para discutir, para escolher o Papa. Política pesada, tá? Tem uma lista sêxtupla da OAB. Em seguida, essa lista sêxtupla, ela vira uma lista tríplice. Aí passa a ter 3 membros. O tribunal, dentre aqueles 6, escolhe 3. Encaminha para o presidente da República. E o presidente da República escolhe quem ele quer para, no prazo de 20 dias, tem que guardar o prazo para de concurso, hein? Ele escolhe um membro do TST, mas e depois eu vou explicar que vai ocorrer o mesmo no TRT, ok? Vamos entender isso bem, tá? Lista sêxtupla formada pela OAB, lista tríplice formada pelo tribunal, escolha do presidente da República, sendo certo que ministro do TST, antes de ser escolhido, passa pela sabatina do Senado Federal e tem que ter aprovação de maioria absoluta, ok? Que fique claro bem isso. O TST, segundo o artigo 690, ele pode funcionar na sua plenitude ou pode ser dividido em turmas. E a divisão vai tornar o trabalho do TST mais organizado. Já o regimento interno do TST, no seu artigo 58, vai dividir mais ainda, porque ele vai falar no órgão especial. A Constituição diz que todo tribunal que tem mais de 25 membros pode ter um órgão especial, tá? Esse órgão especial, inclusive, ele decide sobre remoção de juiz, etc. Vão existir seções especializadas. Pode ter uma seção para dissídios individuais, uma seção para dissídios coletivos, e as turmas especializadas. Quem define essas competências? O artigo 96, inciso 1 da Constituição, vai dizer que é uma competência privativa dos próprios tribunais, que vão elaborar
seus regimentos internos. Então, o TST vai elaborar seu regimento interno e, inclusive, estabelecer a necessidade e o funcionamento no que concerne a indicação da presidência do TST, do vice-presidente e da Corregedoria Geral, ok? São os cargos de direção no TST. Isso também é previsto na Constituição, no artigo 96, inciso 1, letra A. É importante dizer aqui o seguinte, que as seções especializadas, elas podem ter composição plena ou divididas em subseções. Mas aí eu digo o seguinte, pega o regimento interno do TST, pega o artigo 71 e decora. É isso. Lamento, mas decora. Importante também ter em mente que o artigo 111, letra A da Constituição Federal, nos diz que junto ao Tribunal Superior do Trabalho, nós temos a Escola Nacional, parágrafo 2º, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que vai regulamentar cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que na forma da lei vai exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, no primeiro e no segundo grau. Vai ter um papel parecido, por exemplo, com o que o CNJ faz lá na Justiça Comum, por exemplo, tá? Enquanto não for promulgado a existência de um Conselho Superior de Justiça, um Conselho Nacional de Justiça do Trabalho, nós vamos ter o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem 11 membros. O presidente do TST, o vice-presidente do TST, o corregedor-geral do TST. Nós temos 3 aqui. Como é que a gente forma o resto? São 3 ministros do TST eleitos pelo Tribunal Pleno, aquele que existe nos tribunais com mais de 25 membros. E 5 presidentes de TRT eleitos por região geográfica, conforme o regimento interno do órgão. Tá claro isso? Bem, o artigo 59 do regimento interno do TST regula bem essa organização em tribunal pleno, órgão especial, seção especializada em direitos coletivos, seção especializada em dissídios individuais e as turmas. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho é um órgão do Tribunal Superior do Trabalho que fiscaliza, disciplina e faz a orientação da administração da Justiça do Trabalho. Incide sobre os tribunais regionais do trabalho, juízes e serventuários. Bom, o que é importante dizer? O trabalho dessa instância é um trabalho de supervisão administrativa, orçamentária, não é exercício de jurisdição, não é para dar decisões judiciais, tá ok? Deixar isso bem claro, tá? Corregedoria, Conselho Superior da Justiça do Trabalho não dão decisões judiciais. É importante deixar isso bem claro. O corregedor geral, ele é eleito, voto secreto,
pela maioria absoluta, dentre os ministros mais antigos do TST. Ele tem mandato de 2 anos, cabe uma recondução, e quando ele completa 4 anos de mandato, ele tem que ficar um tempinho sem se candidatar. Tá ok? É o que diz o artigo 33 do regimento interno do TST, ok? E é também algo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ele não pode figurar durante um tempo entre os elegíveis. Ele tem que esperar toda a lista de antiguidade ser observada. O TRT são os órgãos da segundo grau de jurisdição na Justiça do Trabalho. Eles têm no mínimo 7 juízes, mas o regimento interno gosta de chamar de desembargadores, isso não vai contrariar o desembargador. São recrutados entre membros da própria região do Tribunal Regional do Trabalho entre 30 e 70 anos de idade. São nomeados pelo presidente da República, mas atenção, porque concurso adora pegar isso. Não exige sabatina do Senado Federal. Esses sete juízes ou ministros, conforme eu disse, são 7. Não tem necessidade de sabatina do Senado. Também há o 5º Constitucional, que é formado por advogados ou membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. E lembra daquilo, OAB indica lista sextupla. 6. Ministério Público indica lista sextupla. 6. Cuidado com a minha dicção. Tribunal forma a lista tríplice. Do 6 tira 3. Encaminha para o presidente da República, que tem 20 dias para escolher quem vai ser o integrante do Tribunal Regional do Trabalho. E por hora é isso.